Muito bem, irmãos, nós vamos hoje falar sobre um tema que o Espírito de Deus falou comigo nesta madrugada. Acordei às 3:30 da manhã, levantei e Deus falou comigo, veio muitas coisas em minha mente, veio muitos versículos na minha mente, e Deus falou comigo sobre 6 coisas que danificam a vida espiritual. Olha só, irmãos, a palavra que Deus falou comigo. Foi o dia inteiro comigo isso. 6 coisas que danificam a vida espiritual. É muito importante de nós olharmos para a nossa situação, porque Jesus está perto para voltar, né? Nós estamos sempre falando sobre isso. Jesus está muito perto para voltar e mais do que nunca nós temos que olhar para dentro de nós, né? Examinar a nossa vida para termos realmente a segurança que nós estamos caminhando para uma preparação, né? Para um aperfeiçoamento para a volta de Cristo. Não temos no tempo de regredir. Nós estamos no tempo de avançar, né? Não estamos no tempo de se voltar para a ignorância, mas pelo contrário, sermos mais esclarecidos ainda do que antes, né? E essa noite vai falar algo muito importante para nós a respeito disso, irmãos. 6 coisas que danificam a vida espiritual. Nós temos que ver o que tem danificado a vida espiritual. Então, muitas vezes nós deixamos o tempo passar e conforme o tempo vai passando, nós vamos deixando de lado essas coisas que são importantes nós observarmos, examinar nossa vida, se não tem coisa que está nos atrapalhando na nossa vida, irmãos, porque há muita coisa a ser feito em pouco tempo, há muita coisa a ser realizado ainda para Deus, e nós podemos estar dando fruto para o Senhor, estando preparados, mais capacitados, né, na presença de Deus, para que o Espírito Santo nos use nesse tempo, e não ficarmos ali amordaçados, né, ou embaraçados com coisas que ficam nos atrapalhando no avanço da nossa vida. Então nós temos que, está na palavra de Deus, né, tirar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos que desfazer disso, nós temos que nos desembaraçar para que possamos avançar e podermos ser um instrumento ainda nesse tempo, né? Podemos ser um vaso na mão de Deus, começar já pela própria oração de intercessão. Nossa oração pode ir viajar quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros. Nós não podemos ir até lá, mas nossa oração vai até lá. A nossa oração toca a Deus, fala com Deus e Deus vai lá, envia seus anjos e opera e derrama do seu Espírito através de uma oração. Então já começamos já por aí. A dedicação da nossa oração ser útil, e a melhor forma de ser útil já é através da oração. Que não somente vamos ser nós edificados, mas também vamos poder, através da oração, alcançar pessoas para serem livres, curados, libertados, que venham se acordar, que venham se despertar, que venham se voltar para Deus a tempo de poderem ser salvos. Então, muito bem, irmãos. Essas 6 coisas entristecem o Espírito de Deus. Veja bem, 6 coisas que danificam a vida espiritual. Olha, eu falei danificar. O que significa isso? Destroem a vida espiritual. Então, essas 6 coisas entristecem o Espírito de Deus. Elas interrompem a comunhão com Deus. Essas 6 coisas interrompem. Sabe o que é interromper? Simplesmente nos afasta de Deus. Acaba sendo uma barreira para Deus operar na nossa vida. Elas impedem o crescimento espiritual. Elas impedem. Elas deixarão muitos despreparados e desqualificados para a vida do Senhor. E isso é sério. Essas 6 coisas, irmãos, além de entristecerem o Espírito de Deus, interrompem nossa comunhão com Deus, impedem o crescimento espiritual e elas deixarão muitos despreparados e desqualificados para a vinda do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que Deus falou comigo foi o conformismo. Conformismo. O que é conformismo? Atitude ou tendência de aceitar uma situação. Aceita a situação, independentemente se está certo ou errado. Ou está meio certo, ou está meio errado. Então, incômoda ou desfavorável, sem questionamento, nem luta. Não faz nada, você aceita aquilo. Você não se opõe àquilo. Você não se volta contra aquilo, não. Você aceita uma situação sem incômodo algum. Desfavorável, sem questionamento, nem luta. Você não faz nada. Você aceita aquilo, você se conforma com aquilo. É uma aceitação. Então, conformismo é o mesmo que resignação, passividade. Você ficou passivo. Você não faz nada.
Você se conformou, aceitou aquilo. Então você entrou nesse conformismo, acaba concordando com o irregular e com o errado. Isso é a pior coisa para o cristão, irmãos, quando ele chega nessa situação. O mundo está assim mesmo. Fazer o quê? Todas as igrejas estão assim. Não, a Bíblia diz, se o almoço esfriou, que o almoço se esfriar, então se esfriou. Fazer o quê? Aceitou. Está assim mesmo. Nós não vamos poder mudar as coisas. Nós não vamos poder mudar nada. Então, deixa assim como está. Ele acaba se conformando. E isso, irmãos, é terrível. Quando nós chegamos nesse pensamento e nos conformamos com a situação do mundo, o que acontece conosco? Deixamos de vigiar. Deixamos de estar atento. Nós, como diz o ditado, abaixamos a guarda. Deixamos de nos preocupar com as coisas. Então, isso é o conformismo. Você aceita o erro, você aceita o pecado, você aceita a situação que está, você olha para todo mundo, o que eu vou fazer? A maioria está assim, está toda a igreja assim, como quer dizer que eu vou me conformar? Daí você vai se adaptar. O conformismo leva você a se adaptar com a situação. Você se adapta com as pessoas, você se adapta com as coisas do mundo, você acaba se adaptando, você se conformou, então você tem que aceitar as coisas do jeito que ela é. Você não se opõe, você não vai contra, você não faz nada para mudar a situação. Aí você começa você mesmo a aderir certas coisas. Porque o outro está assim, aquele está lá, aquele está do aquele jeito. Então você começa a aderir à mesma coisa, começa a fazer a mesma coisa, irmãos. E o conformismo, ele atrai consigo, que é a segunda coisa que danifica a vida espiritual, né? O conformismo já começa a causar um estrago na vida espiritual. Aí ele traz consigo o comodismo. Olha, irmãos, é muito. Se você parar e pensar e ver a profundidade disso, é uma coisa muito séria. Comodismo, atitude de evitar dificuldade e responsabilidade. Você entra na preguiça, você se prostra diante da situação, porque você se conformou, então você se prostra. Você passa a viver numa inércia. Você fica inativo. Você aceita e se acomoda. Quando você se conforma, você aceitou a situação. Aí você se acomoda. Atitude de quem apenas cuida de si em seu conforto, em seu bel prazer. Disse dessa pessoa de quem se esquiva de responsabilidade ou qualquer coisa que dificulte para ele. Ele começa a fugir. Ele se conformou, então já começa a perder a responsabilidade, irmãos. O senso do dever, da obrigação. Que só pensa na sua própria comodidade. Ele não quer sair da sua área de conforto. Bom, como ele se conformou com tudo, com a situação, então ele começa a acomodar. E aí entra, para que eu vou na igreja? Para que ir no culto? Para que isso, para que aquilo? Ele se acomodou. Meu irmão, se acomodar é outra atitude terrível que danifica a vida espiritual. Porque a partir do momento que a pessoa se conformou e se acomodou, ele não se esforça mais. Ele não sente mais na obrigação de se esforçar, de se dedicar, perde o zelo, perde o cuidado, perde tudo, irmãos. Porque ele se conformou com a situação do mundo e ele se acomodou. E então, irmãos, o conformismo e o comodismo traz o terceiro companheiro deles, que é a negligência. Isso é forte, irmãos. A negligência decorre da omissão, deixar de observar o dever e o compromisso. O comodismo lhe foge de compromisso. Agora, a negligência, ele deixa de fazer de vez. Ele não se sente mais na obrigação. Então ele abandona o dever. Ele abandona a responsabilidade. É um comportamento passivo. É praticamente, irmão, gênio do comodismo. Ausência de motivação, de disposição, de interesse e de vigor. Isso é negligência. Olha, irmãos, veja bem. É ausência de motivação, de disposição, de interesse e de vigor. É uma verdadeira indolência.
falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, desleixo total, é um descuido total. Entrou na negligência. E o negligenciador, irmãos, aquele que negligencia, ele só leva ao desperdício. Todas as coisas. Ele negligenciou, ele desperdiçou tudo que aconteceu até ali. Ele desperdiçou tudo aquilo que ele recebeu, irmãos. Toda a instrução que teve, toda a formação que teve, ele negligenciou. Deixou de lado, ele desprezou. E, irmãos, de desprezar algo que Deus nos deu, é como aquele que tem o talento e despreza o seu talento. Em vez dele ser diligente, dedicado e trabalhar com aqueles talentos e produzir outro, ele desprezou, ele negligenciou até aquilo que recebeu de Deus. Isso é triste, irmãos. E isso destrói a vida espiritual. Aquilo que ele havia vindo construindo para a glória de Deus, ele vai lá e abandona e destrói. E ali, irmãos, tudo aquilo que ele fez só vai criar teia de aranha e ficou no passado, numa lembrança, até virar um lamento. Isso é triste, irmão. E o conformismo, o comodismo e a negligência traz consigo outro companheiro, irmãos, que é a indiferença. Quando a pessoa se conformou, irmãos, quando a pessoa se acomodou e se tornou negligente, ele vê o sofrimento dos outros, ele está indiferente do sofrimento alheio. Ele está indiferente se as pessoas estão indo para o inferno. Ele está indiferente das necessidades, irmãos. Ele está indiferente nas coisas que estão por ele. Ele não vê. Ele não quer nem ver. Ele passa de largo, irmãos. Porque ele perdeu o interesse. Não quer saber se está vivo ou está morto. Se precisa, se não precisa. Se tem necessidade, se não tem necessidade. Não quer saber. Ele está indiferente com a tragédia, indiferente com os sinais, indiferente com os acontecimentos, indiferente com a situação do modo geral. Esse, irmãos, estado de tranquilidade daquele que não se envolve mais com as situações. Não quer me envolver. Se comporta de forma indiferente diante de algo, de alguém, que não está nem aí com o sofrimento, a necessidade alheia. Não tem consideração alguma. Ele vive num verdadeiro desamor. O indiferente, irmãos, esfriou o seu amor. Não tem mais amor, porque o amor, irmãos, o amor se compadece. O amor procura fazer o bem. O amor vai de atrás. Mas aquele que está indiferente, irmãos, não está nem aí, contanto que ele esteja bem. É triste isso, irmãos. E isso destrói a vida espiritual, irmãos. Destrói. E a pessoa simplesmente perdeu a comunhão com Deus. Porque Deus, irmãos, ele teve interesse de nos salvar. Deus não se conformou com o pecado original. Deus não se acomodou com a queda do homem. Deus não foi negligente, irmãos, e deixou que o homem perecesse sem oportunidade da salvação. Ele não ficou indiferente com a situação do mundo, mas ele veio aqui, irmãos, para mudar a história, para mudar a situação. Ele se fez carne, irmãos, para poder aqui trazer sobre si, carregar sobre si nossas dores, nossos pecados, aquilo que nos afastou dele, aquilo que fez perder o homem, perder a presença dele, a comunhão dele. Ele não foi negligente, ele veio aqui, irmãos, não se conformou, ele veio aqui e se fez carne, despiu-se de si mesmo para nos salvar, deixou as coisas lá e veio aqui, irmãos, para morrer, para nos salvar. Por isso que a indiferença, irmãos, todas essas atitudes separam o homem de Deus. O cristão pode estar na igreja, fazer o que for, mas se ele está nessas qualidades aqui, se ele está sendo atingido e dominado por essas coisas, conformismo, comodismo, negligência, indiferença, perdeu Deus. Não tem mais a presença de Deus. O Espírito de Deus não está mais sobre ele. Por quê, irmãos? Tudo que Deus fez desde o início, ele veio, se fez carne, morreu, ressuscitou e ainda enviou seu Espírito, deixou sua palavra, deixou os pregadores, amém? Levantou pregadores para quem, irmãos? Para salvar, porque ele não ficou indiferente da situação humana. E por isso que quando o crente se torna dessa atitude, é porque não tem mais a presença de Deus sobre a sua vida. Entristeceu o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele não é passivo. O Espírito de Deus, irmãos, não está acomodado. O Espírito de Deus não se conformou. O Espírito de Deus continua se movendo, agindo e procurando, irmãos, fazendo algo, irmãos, para que possa operar. E por isso que aquele que entra essas coisas, irmãos, não está mais em comunhão, não está mais, irmãos, na presença de Deus, não tem mais o Espírito de Deus movendo em sua vida. Bom, irmãos,
veio o conformismo. O conformismo leva ao comodismo. O comodismo à negligência. Em negligência, a indiferença. Então entra outra coisa destruidora para acabar, irmãos, com a vida espiritual: a hipocrisia. A hipocrisia, característica do que é falso e fingido. A pessoa passa a viver um evangelho, um cristianismo falso, irreal, de aparência, porque ele já está conformado com o mundo, porque ele já se acomodou com todas as coisas, porque ele já se tornou negligente, indiferente, e tudo que ele faça é simplesmente representativo. É fictício, não é verdadeiro. Então, característica do que é falso e fingido: ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenção. A pessoa acaba, meu irmão, dissimulando uma falsa espiritualidade. Dissimulando, irmãos, um falso cristianismo, sem um verdadeiro sentimento e sem intenção nenhuma de fazer alguma coisa. Isso é terrível, irmãos. Hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente. Ele representa, tem pessoas que é tão hipócrita que até chora, elogia, faz algum ato de compaixão, mas é tudo irreal. Não é num coração sincero e verdadeiro. Porque o próprio bem feito, irmãos, se não vir da sinceridade, é hipócrita, é hipocrisia. Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tem aparência de um cristão, tem aparência de uma pessoa espiritual, mas espiritualidade não tem nada. Pode falar sobre Deus, pode falar todas as coisas, é tudo inexistente na sua vida. Isso é triste, irmãos. E isso tem danificado a vida espiritual, irmãos. E por isso que Deus não tem operado como no passado. Então, o conformismo, entrando, traz consigo o comodismo. O comodismo dá lugar à negligência. A negligência dá lugar à indiferença. E a indiferença dá lugar à hipocrisia. E a hipocrisia, irmãos, quando tudo isso está dominando, vem o último, que é para soltar a bomba de vez na vida espiritual. Para acabar de vez com a vida espiritual, que é apostasia. Renúncia da crença, da fé, dos princípios cristãos. Vira as costas para tudo. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina. Ele se tornou apóstata. Ele simplesmente virou as costas. Abandona tudo. Deixa tudo de lado e abandona, irmãos, todo o ensinamento, toda a fé, tudo, irmãos, que ele sentiu, que ele recebeu, as experiências com Deus. Ele se afasta definitivamente da doutrina cristã, dos ensinamentos bíblicos. Ele se afasta de vez por completo. É um apóstata. E acaba, no final, aí se tornando, irmãos, um servidor de Satanás. Porque ele se tornou um apóstata. É apostasia. E é o que nós vemos nos dias de hoje. É triste, irmãos. São 6 inimigos altamente poderosos e destruidores da vida espiritual. Corroem e devoram a vida espiritual. Então você veja que essas 6 coisas, irmãos, conformismo, comodismo, negligência, indiferença, hipocrisia e apostasia, são inimigos terríveis, altamente destruidores, que acabam com a vida espiritual, irmãos, acabam com a verdadeira fé. E infelizmente, isso está dominando hoje. Infelizmente, essas 6 coisas estão presentes no meio do povo de Deus. E nós temos que estar atentos e lutar contra essas coisas. E a única forma de lutar é nos voltarmos para a palavra de Deus, nos humilharmos e buscarmos do Senhor o seu Espírito, para que possamos estar ali, irmãos, renovando a nossa mente, na renovação do nosso entendimento, para que essas coisas não dominem a nossa vida. E não viemos nos espelhar nas pessoas que estão sendo dominadas por isso, irmãos. Seja ela quem for. Seja parente, pai, irmão, filho, tia, tio, vizinho ou pastor, seja quem for, nós não podemos nos espelhar em ninguém. Está fora da doutrina, está fora da palavra de Deus, nós não podemos. Temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos. Temos que olhar somente para Cristo e nos desvencilhar dessas coisas, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, o céu está vindo, o inferno também está aí, irmãos. Ou é céu ou inferno. Ou vamos ser salvos ou condenados. Ou vamos subir ou vamos ficar. Tem tudo isso, irmãos.
Tudo depende disso. Então agora nós não podemos nos relaxar, irmãos. Não podemos nós agora nos levar, irmãos, ao engano, sendo que estamos correndo o risco de não completar a nossa salvação. No final, deixamos-nos levar por essas coisas. E essas 6 coisas são armas satânicas. Até o espírito do diabo, o espírito demoníacos atuam através dessas coisas. Conformismo, comodismo, negligência, indiferença, hipocrisia e apostasia. Os espíritos demoníacos estão atrás disso. Se dá lugar para uma coisa, já vem outro. Dá lugar para um demônio, vem mais os outros demônios. Já vem outro trazendo comodismo, trazendo negligência, trazendo indiferença, hipocrisia e apostasia, porque é isso que o diabo quer, irmãos. É isso que o inimigo quer. Mas graças a Deus que temos a palavra de Deus. E por causa disso, irmãos, aqui estamos nós. Vê aí a importância de estarmos reunidos como igreja. Vê aí a importância de estarmos juntos reunidos para receber o ensinamento da palavra de Deus. Em casa não acontece isso, irmãos. Em casa não acontece isso. E é na igreja que Deus fala com a igreja. Por isso que quando Deus falou às 7 igrejas, ele disse ao anjo da igreja que está em Efésios, ao anjo da igreja que está em Odisseia, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Diz, assim diz o Espírito. Deus fala com a igreja reunida. Deus fala através do anjo da igreja, para que a igreja se desperte, aleluia, para que a igreja se acorde, para que a igreja se volte, irmãos, para a palavra de Deus, se humilhe, se arrepende e se voltem a buscar o Senhor, para que sejam preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus para nós. Que o Espírito de Deus continue a fazer a obra na tua vida, no teu coração, que você possa com humildade pensar em tudo isso e se voltar para o Senhor, porque Deus nos dá a oportunidade. Mas os dias estão passando, irmãos, e logo não haverá mais tempo para o conserto. Agora, hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia, irmãos, de entendermos, de compreendermos e tomarmos uma postura. Não podemos perder o nosso tempo. Porque não sabemos a que horas vai ser, quando vai ser, como vai ser e de que jeito vai ser, irmãos. Não sabemos. O que nós sabemos hoje é que temos que estar preparados. Então, irmãos, fuja, livre-se dessas coisas. Vou repetir, livre-se do conformismo, livre-se do comodismo, livre-se da negligência, livre-se da indiferença, livre-se da hipocrisia e livre-se da apostasia, para que você possa, na tua vida espiritual, se aperfeiçoar, crescer, e ainda Deus poder te usar nesse final de tempo, na obra que Deus quer fazer ainda para a salvação de tantas pessoas, para despertamento de outras pessoas que estão dormindo, que estão ali, né, hipnotizadas pelo mundo, enganadas pelo mundo. Deus quer usar, mas Deus não usa pessoas que estão deixando-se dominar por essas 6 coisas, porque essas 6 coisas deixa o cristão despreparado, desqualificado para o uso do Senhor e vai deixar o cristão despreparado e desqualificado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos.